Olá, pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Fica a Dica. Meu nome é Jéssica Letícia, sou estudante de enfermagem e eu estou dando continuidade no projeto Família Saudável aqui do canal, onde eu estou falando sobre ciclo familiar e saúde. Já finalizei a infância e agora estou iniciando a adolescência. E hoje a gente vai ter um bate-papo íntimo só para as meninas. E a convidada para poder estar falando sobre isso é a doutora Érica. Seja muito bem-vinda, doutora Érica, aqui ao canal. Oi, pessoal! Muito bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. A doutora Érica, ela é médica da família, trabalha aqui na cidade de Araraquara e a gente vai ter um bate-papo aqui super interessante sobre a saúde da adolescente. Então, vamos começar. Doutora Érica, um marco, assim, para as adolescentes é a menstruação, né? E eu gostaria de te perguntar o que é, afinal, a menstruação. Bom, vamos lá. A menstruação é um sangramento que acontece intrauterino, ou seja, dentro do útero, que sai para fora. Então, isso acontece a menstruação. É periódico, ou seja, acontece todos os meses, tem um tempo entre um ciclo e o outro, então existe bastante divergência na literatura, mas a Organização Mundial da Saúde tem um período de 21 a 34 dias como sendo um ciclo normal, sendo que o primeiro dia da menstruação conta como o primeiro dia do ciclo, então o primeiro dia, segundo, terceiro, e você vai contando até saber se a sua menstruação vem a cada 26 dias, cada 28 dias, cada 30 dias. É comum as pessoas acreditarem que vem a cada 30 dias, não fica esperando todo dia 25. Só que lembra, tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 30 dias, então nem sempre é pelo dia exato do mês, tá bom, meninas? Então é interessante você saber contar certinho quanto tempo é o seu ciclo. Se tá entre 21 e 34 dias de distância de um dia da menstruação do outro, então tá ok, tá normal, tá certinho, tá bom? Então não fique prestando atenção no dia do mês, porque não é pelo dia do mês, é pelos dias do ciclo menstrual, tá bom? O ideal, que normalmente nós percebemos, é que lá por média de 28 dias é o dia que realmente a maioria das meninas acabam menstruando. E quais são os sinais, doutora, que mostram para essa adolescente que vai acontecer ali a primeira menstruação? Bom, a gente precisa lembrar que quando a menina entra na fase de pré-adolescência, aí entre os 11 e 12 anos, até a adolescência, ocorre o que nós chamamos de puberdade, onde todos os hormônios, eu vou falar de uma forma assim para ficar mais fácil de entender, a gente não vai entrar em termos técnicos, tá bom? Porque acho que não é objetivo. Então, ocorre um desenvolvimento de todos os hormônios. Então, ele fala, bom, vamos madurar, vamos fazer tudo ficar legal, porque agora ela não é mais uma criança, ela é uma mulher, está voltando, está querendo ser uma mulher. Então, é onde começa a acontecer toda uma transformação dentro do corpo dessa menina, que agora é uma pré-adolescente, para se tornar uma mulher. Então, o que acontece? Normalmente, entre os 11 aos 14 anos, ocorre a primeira menstruação, que são a inicial da puberdade. Tem meninas que acontece dos 9 anos até os 16, ainda é aceitável, tá? Mas normalmente é de 11 a 14. E como eu falei, existem mudanças hormonais. Então, assim, pode ser que isso é muito da percepção da pessoa, tá? Tem pessoas que conseguem perceber qualquer alteração no corpo, tem menina que não percebe absolutamente nada. Então, é muito de percepção, tá? Mas, normalmente, nesse momento de alterações hormonais, onde os hormônios estão bem descompensados, é normal as meninas terem algumas alterações, como as famosas espinhas, né? As acnes. Antes da menstruação, uns dias antes, é normal a menina ter um aumento da mama ou uma dor. Mas lembrando que são meninas que vão menstruar pela primeira vez, por exemplo. Então pode ser que ainda não tenha desenvolvido a mama, e se não desenvolveu a mama, não tem como ela perceber essa diferença, né? Mas pode acontecer de sentir a região da mama um pouco mais dolorida, tá?
E tem meninas que apresentam umas cólicas abdominais, umas cólicas estranhas que nunca teve também indício da menstruação. Mas não tem muitas grandes coisas, porque é uma criança que está virando uma mocinha, né? Vamos dizer assim. Então é difícil você perceber. Claro que depois que já tem o desenvolvimento das mamas, desenvolvimentos melhores desses órgãos, a mulher, a menina, consegue perceber melhor que ela vai menstruar. Tem a famosa TPM, né? E é super justificável, a gente tem a alteração do humor mesmo, não é conto de fada, não é invenção, acontece realmente. Então, tudo isso é justificável por todas as alterações hormonais que acontecem antes de acontecer a menstruação. Que na menina não é muito perceptível, né? Então, ela acaba não percebendo muito. Mas pode acontecer de começar a nascer os seios e depois uma cólica, então indicar a primeira menstruação, tá bom? E é comum, assim que inicia essa fase de ciclos menstruais, o ciclo da adolescente ser irregular ou não? Isso depende. É bem normal, lembra? Tá começando os hormônios falar, vamos desenvolver, tá? E fica tudo louco, sim, fica tudo desnorteado, tudo confuso. Então é muito normal ser bem irregular, tá? Então esse ciclo ideal que nós falamos de 21 a 34 dias, normalmente numa pré-adolescente não acontece. Então é normal ela ter uma menstruação e daí 40, 45 dias, vamos lá, em meses, 1 ou 2 meses, depois menstruar de novo. É bem normal ser bem irregular. O que nos chamaria a atenção para o médico, por exemplo, que tem algum problema? A menina menstruou um mês, aí daí 28 dias menstruou a segunda vez e parou. Então faz 6 meses que ela não menstrua mais e ela já está com 12 anos. Então isso chama pra gente uma atenção, a gente precisa investigar o que está acontecendo, tá? Então é normal ser irregular? É. Então é normal não ser o ciclo certinho de 21 a 34 dias. Então, pode acontecer de ser mais ou menos, mais curto, a cada 15 dias, menstrua 2 vezes no mês. Pode acontecer isso, porque é totalmente desregulado, tá cheio de hormônio, desesperado, sem saber o que ele tem que fazer. Ele tem que saber fazer alguma coisa, mas tá desgovernado. E normalmente isso controla depois. Tem mulher que não controla, sempre tem um ciclo irregular. Ai, menstruo, tem mês que a cada 24 dias, tem mês que a cada 26 dias. Então, tem mulher que até na vida adulta fica desregular, assim, não fica 100% certinho, mas na adolescência é muito normal ser desregulado, bem desorientado, assim, é normal acontecer. Agora a gente vai falar um pouco sobre cólicas, né? As terríveis cólicas menstruais. Por que a gente sente cólica e como que lidar com elas? Certo, a cólica, por conta do sangramento que ocorre dentro do útero e todas as questões hormonais, favorece o aparecimento da cólica. É chatinho mesmo, tem mulher que não tem mulher que tem bastante, e isso é muito relativo, tá? Então, assim, existe tratamento, então quase sempre a gente orienta a tomar medicações, mas isso aí você precisa conversar com o seu médico, tá? Seja o ginecologista ou seja o médico da família. Tem pessoas que toleram super bem a dor, então fala, dá 1, 2, 3 cólicas, depois passa, eu não tomo nada e fico bem. Tem meninas que ficam muito mal, fica de cama, não quer sair porque fica muito ruim. Então, para essas meninas que ficam muito ruins, tem tratamento. A gente pode tomar algumas medicações nesse período para aliviar essas cólicas, para aliviar essas dores. Mas também é relativo, depende da mulher. Tem mulher que nunca viu uma cólica na vida, não sabe o que é. Tem mulher que tem todo mês a cólica. Então, é muito questão de hormônio, é muito questão de genética, é muita questão da percepção da mulher de dor. Então, é tudo muito ligado, assim, não dá para desvincular uma coisa da outra. Entendi, sortudas, né? Quem não sente nada. Sim, boa sorte para quem não sente nenhuma cólica, passa bem, só fica com a TPM, né? Querendo matar todo mundo, comendo chocolate, tudo. Boa sorte, mas tem gente que sofre bastante com cólica, que a gente precisa realmente tratar, porque é meio desagradável, né? Imagina, se ela menstrua 5 dias, ficar 5 dias de cama. Gente, hoje, no mundo que vivemos, não tem condições de ficar 5 dias deitada, né? Agora vamos falar um pouco sobre sexualidade. Eu gostaria que a doutora explicasse qual que é a importância
de um método contraceptivo pela adolescente, do uso, né? Primeiro, lembrando que a adolescência não é uma idade indicada para gravidez. Então, assim, lembra que eu falei, é uma criança que está numa transição para se tornar uma mulher. Então, nós temos hormônios descompensados tentando regular, nós temos várias coisas acontecendo para ela crescer, para crescer os órgãos genitais femininos. Então, assim, eles estão focados para isso, eles não estão focados para gerar uma outra vida. Então, essa é uma fase onde as meninas não deveriam nem pensar em ter filhos. Não é recomendável, não se aconselha, né? Então, primeiro também tem estudos que dizem que o corpo da mulher está preparado para ter uma relação sexual a partir dos 18 anos. Imagine, 18 anos. E a gente é comum ver pessoas com idade menor que essa tendo relação sexual. Então, assim, se você pensar que para ter a relação sexual é a partir dos 18, para gerar é a partir dessa idade. Então, com 12, 13 anos, o corpo da menina não está preparado para gerar uma outra vida. Pode gerar? Pode. A gente vê muitos casos de adolescentes grávidas que tiveram bebê sem problema nenhum. Mas tem muitas complicações envolvidas nisso. Lembra, não é um corpo preparado para gerar outra criança, outra vida, né? Então você vai estar prejudicando essas duas pessoas, tanto a nova vida que está vindo, como a adolescente que está grávida. Então, pais, mães, meninas que estão assistindo a gente, não é uma idade adequada para ter filhos, tá? Não é uma idade recomendada. Entendi. É uma ótima informação essa, né? Que às vezes, por conta às vezes da cultura ou falta de informação, às vezes acaba iniciando a vida sexual precoce. E se a adolescente acaba iniciando essa vida sexual precoce, quais são os preservativos que ela pode estar utilizando, onde que ela pode encontrar e tudo mais? Tá, quando a gente fala de meios de prevenção de gravidez, nós temos dois tipos. Nós temos os reversíveis, ou seja, aqueles que eu uso, e aí a hora que eu parar de utilizar eles, dependendo do método, eu consigo engravidar, e depende se é 1 mês, 2 meses, né? Então isso tudo é conversado também. E os irreversíveis. Os irreversíveis são métodos que são feitos através de procedimentos cirúrgicos que para revertê-lo, ou seja, para fazer a pessoa voltar a ficar fértil, vamos dizer assim, para ter filhos, é um pouco mais complicado. Existe casos? Existe, mas não é tão fácil de você reverter um procedimento cirúrgico. Então, por exemplo, os que não dá para reverter, teoricamente, nos homens é a vasectomia, onde faz um corte, retira um pedaço do canal espermático dos homens, então ele não vai conseguir expelir o espermatozoide. Então, acontece que fica irreversível, então ele tem a vida sexual normal, mas ele não pode ter filhos, né? E na mulher, nós temos a laqueadura, que é um procedimento que pode ser por mínimo acesso, ou às vezes também acontece durante a cesárea, o médico já faz, então ele tira um pedaço da trompa e tira um pedaço dela, então não vai ter a conexão do ovário com a trompa, com o útero, para então gerar, então ele cortou esse pedacinho, não vai gerar. Isso daí é irreversível. Tem uma conhecida da minha mãe que foi lá, fez a cirurgia de novo. Então imagina, você faz uma cirurgia para não ter filho. Aí depois você faz uma outra cirurgia para ter de novo. Então você está mexendo muito num órgão muito delicado. Então assim, pode acontecer de depois costurar de novo porque a pessoa quer ter filho? Pode, mas normalmente as pessoas que fazem esse método é porque não quer ter mais filho mesmo, né? Então é o que a gente chama de irreversível. E aí nós temos os métodos reversíveis. Tem vários tipos, né? Tem os métodos comportamentais, o método de barreira, o método de dispositivo intrauterino, os métodos hormonais e os métodos de lactação, de amamentação. Então, o método de comportamento
não indico muito, tá? Por quê? Porque tá sujeito a falha. Qual que é esse? Tem um que é a medida da temperatura. Então, a pessoa fica todo dia de manhã, mede a temperatura e anota no papelzinho. Mede a temperatura e anota no papelzinho. Para ela ter uma ideia de como a temperatura dela fica e como varia, porque diz que durante o ciclo menstrual pode variar de 0,3 a 0,5 graus Celsius. Então, tem que fazer isso 6 meses. Imagina você falar para uma adolescente, medir a temperatura dela todo dia de manhã por 6 meses, para ela saber quando que a temperatura subiu um pouquinho, porque aí corresponde com o período fértil dela. Então, é um método assim que não dá para a gente confiar. O outro método é o da ejaculação extravaginal. Então, sim, precisa que o homem seja muito consciente do que está acontecendo para, no momento do ato, sair antes de ter ejaculação. Mas também é arriscado. Por que é arriscado? Por conta de que durante o processo, um pouquinho antes, pode sair uma secreção com algum espermatozoide, que ainda não é ejaculação, mas que pode provocar, então, uma gravidez, né? Então, não é um método também aconselhável. Tem o método da tabelinha, então, que as meninas vão contando até que dia que ela vai, tem que fazer também uns meses antes, para ter uma ideia, né? E aí você não tem relação sexual, abstinência sexual, vamos dizer assim, 3 dias antes e 3 dias depois do período fértil. Então, também é complicado. Como é que você vai explicar isso para uma adolescente, né? É complicado explicar essas coisas. Então, são métodos que a gente não orienta muito por conta disso, da dificuldade de execução do método. Aí tem o método de barreira, que aí entra a camisinha, tanto feminina como masculina. Entra também os espermicidas, entra o diafragma, a esponja, são métodos que tem, mas o mais conhecido é a camisinha masculina ou a feminina. A feminina, a gente precisa também de uma avaliação, porque, lembra, cada menina tem diferença no diâmetro que precisa utilizar da camisinha. Então, não é você comprou qualquer camisinha e colocou lá que dá certo. Não, tem que fazer a medição para ver qual camisinha correta vai servir para ela. Então, isso também precisaria de uma consulta com uma ginecologista. Mas dos de barreira, o mais utilizado é a camisinha do homem, né? Que, para quem não sabe, no posto de saúde se oferece gratuitamente. Então, se precisar dela, pode pegar no posto sem pagar nada, tá? É só conversar com qualquer técnica de enfermagem. Às vezes não precisa nem conversar. Os postos que tem farmácia, às vezes as meninas deixam lá fora mesmo, você pega e vai embora, tá? Então, é totalmente gratuito. E aí, depois nós temos os dispositivos intrauterino, que é o DIU, mais conhecido como tem o DIU de cobre e o DIU de hormonal. Tem as suas indicações. O DIU de cobre também é oferecido pelo SUS gratuitamente. Então, aqui em Araraquara, nós estamos tendo a capacitação dos médicos de família para a colocação do DIU gratuitamente. Então, se você tem interesse de colocação do DIU, você pode conversar com o seu médico de família sobre os benefícios. O DIU de cobre vale por ter uma validade de 10 anos. Então, imagine, 10 anos você está tranquila. A outra questão é que ele provoca uma reação somente local, só no útero. Ele não provoca uma alteração sistêmica como os hormônios. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, eu não quero mais usar o DIU. Você vai no seu médico, é super fácil, faz a retirada do DIU e beleza. Tem contraindicação do DIU? Tem contraindicação do DIU. Não é qualquer pessoa que possa utilizar o DIU, né? Tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem. Quem não é aconselhável? Uma menina que menstrua 7 dias e menstrua bastante, porque o DIU de cobre pode aumentar um pouco mais esse fluxo. Quem não é indicado? Quem tem muitas cólicas, porque ele pode dar um pouquinho mais de cólica. Então, é um método que existe, que tem indicação clínica para utilizar, mas também tem que conversar com o seu médico para ver se você pode ou não colocar. E o DIU de hormônio também tem as suas indicações, e atualmente tem o DIU de cobre prata, que ele busca amenizar um pouco mais os efeitos do DIU de cobre, né? Então ele tende a não dar tantas cólicas, não aumentar o fluxo, mas o prazo de validade dele é um pouquinho menor que o DIU de cobre, tá? E depois a gente tem a questão hormonal, e aí tem muita coisa.
tem muito hormônio. Tem os anticoncepcionais orais, né? Nós chamamos assim. E aí tem os combinados, que são estrógeno e progesterona, tem só de progesterona. Então, assim, o mercado é amplo. Tem remédio que você toma 24 dias, tem remédio que você toma 21 dias, descansa 7. Então, assim, os anticoncepcionais orais são hormônios. E aí tem uma diversificação, muitas coisas no mercado. Se vai iniciar um anticoncepcional oral, eu aconselho procurar o seu médico. Por quê? Tem muitos no mercado. Por ter muitos no mercado, tem indicações. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem problema de acne, tem anticoncepcionais que a gente usa buscando melhorar isso daí. Se é uma pessoa que tem problema de obesidade, tem outros problemas de saúde, a gente procura o melhor anticoncepcional para ela. Não é porque tem um monte que a gente vai sair dando qualquer um. Ai, a minha mãe toma esse e fica ótimo para ela. Tá, fica bom para sua mãe, mas você é uma outra pessoa, tá? E lembrando que tem as contraindicações também. Não é todo mundo que pode tomar anticoncepcional oral, né? Aí nós temos os anticoncepcionais injetáveis, trimestrais, ou seja, a cada 90 dias, 3 meses, e os mensais. Também, tantos anticoncepcionais orais, alguns são fornecidos pelo SUS, não são todos, tem alguns que ele fornece, o SUS. A injeção mensal e trimestral, o SUS também fornece, tá? Mas o que eu aconselho? Qualquer método, você pode ter conhecimento de todos e a gente vai avaliar você, junto com o seu médico, o que para você é melhor. Ah, eu esqueço, eu não vou lembrar de tomar. Então, a gente tem que ver o que é melhor para você. Se você tem alguma doença que contraindique algum desses métodos, né? Então, são várias coisas que a gente leva em conta. Por isso que eu aconselho, não use o anticoncepcional que a prima, que a tia, que a mãe usa. Você tem para você, para o seu corpo, para a sua genética, para as suas condições. Então, não dá para a gente usar, minha vizinha usa esse e fica ótima. Não, a sua vizinha, você é você, tá bom? E, por último, os de emergência. A gente vai conversar sobre isso depois, que é, por exemplo, nossa, não tomo método anticoncepcional nenhum, tive relação e não quero ter filho, então tem o anticoncepcional de emergência. E o último método é o da amamentação. Então, quando a mulher está amamentando, depois que ela teve o filho, se ela só amamentar, por uma questão hormonal, ela consegue ficar protegida, ela tem essa proteção, né? A amamentação funciona como um anticoncepcional para ela, tá? Mas se for só peito, só leite da mãe, se a mãe der leite e água, já era, já furou o método. Então, se for só peito da mãe, só leite, aí não tem problema. Interessante. Bom, vamos puxar o ganchinho que a doutora falou sobre o anticoncepcional de emergência, que é a minha próxima pergunta. Quando é que é indicado o uso, né, da chamada pílula do dia seguinte? As recomendações. Vamos lá. O ideal é não usá-la, tá? Porque assim, se você tem um namorado, se você tem vida sexualmente ativa e você não quer engravidar, você já deveria ter procurado o seu médico, já deveria ter um método anticoncepcional indicado, tá? Lembrando que os hormônios, o DIU, protege de gravidez, não protege de doenças sexualmente transmissíveis. Então, são coisas diferentes. Então, assim, se você já tem vida sexualmente ativa e está sem uso de qualquer meio de proteção para uma gravidez, você deve procurar o seu médico e conversar com ele sobre isso, tá bom? Agora, aconteceu por qualquer motivo, e aconteceu de ter uma relação sexual e ter todo o processo da relação e você não tem nenhum método anticoncepcional, não está se protegendo de maneira nenhuma, não usou camisinha e não está tomando nenhum anticoncepcional, não tem DIU, nada disso. O que é aconselhável? Logo em seguida, se aconteceu durante a noite, você tem o ideal é as primeiras 24 horas para tomar essa pílula, tá? O ideal.
Porque você toma... Tem várias apresentações no mercado, mas uma das apresentações mais efetivas é a que você toma uma e depois de 12 horas você toma a segunda pílula. Por isso que fala do dia seguinte. Você teve a relação à noite, logo de manhã no dia seguinte você já foi numa farmácia e pergunta pela pílula do dia seguinte. É dia D que chama. Então, ela toma uma de manhã e uma 12 horas depois. O que acontece? É muito hormônio de uma única vez. Então, o hormônio que você tomaria em 30 dias, no anticoncepcional normal, você vai tomar em um dia só. Então, isso pode causar uma desregulação, desregular totalmente o seu ciclo de novo, tá? Então, por isso que, assim, a gente não aconselha. O certo é você ter o método de uso contínuo e não precisar. Mas precisou, tem no SUS também, então você consegue gratuitamente pelo SUS. Aí é um final de semana, aí você vai numa farmácia e pede para o farmacêutico, ele também vende para você, tá bom? Então dá para pegar essa pílula comprada ou pelo SUS. Não é o mais recomendável, tá, meninas? O ideal é vocês, se tem vida sexualmente ativa, ter um método de prevenção e não deixar para a última hora, tá? Porque vai que não dá certo, né? É isso que eu ia falar, se ficar tomando essa pílula constantemente, ela pode acabar a efetividade dela? Sim, não é aconselhável o uso constante. Ela não é, assim, um método anticoncepcional, assim, tomei hoje, semana que vem tomei de novo. Não, não é assim que funciona. É para uma emergência, tá? Ela fala dia D porque é uma emergência. Não pode ficar tomando toda semana, a cada 15 dias, todo mês. Não pode. É para emergência, somente nesses casos, tá, pessoal? Então, não é um método para ficar uso contínuo. É só numa emergência, aconteceu e eu preciso. E depois que acontecer isso, você tem que procurar um médico para conversar e para iniciar um método de prevenção, né? Não só de gravidez, mas das outras doenças também que se transmitem através da relação sexual. E falando sobre essas doenças, quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis? Vamos lá. As doenças, a única maneira de preveni-las é com o método de barreira, então a camisinha, tá? Eu costumo dizer para as pacientes que quem vê cara não vê nada de dentro. Então, às vezes a pessoa tem uma cara bonita, é simpático, é amoroso, mas por dentro tá todo bichado. E às vezes nem a pessoa sabe que tem esse problema. É muito comum acontecer isso, tá? Nem a pessoa sabe porque ela não sentiu nada, ou apareceu uma verruguinha e desapareceu e ela achou que era normal, que não tinha problema nenhum. Então, assim, não confie. Quem vê cara não vê coração, tá certo? Ah, ele é uma gracinha, um amor, a menina é uma linda, maravilhosa. Não se confie disso. Então, as principais, e assim, no meu ponto de ver, as mais difíceis nesse momento é o HIV, né? Que até o momento não tem cura, tem controle, mas não tem cura. E o problema é que esse vírus, ele acaba com o sistema imunológico da pessoa. Então, uma gripe que para mim passa em 2, 3 dias, numa pessoa que está imunodeficiente sem tratamento, né, sem tratar, sem tomar as medicações, é pior, tá? Sem contar que transmite, gente, não usou camisinha, transmitiu, é relação sexual, é a via de maior transmissão do HIV. A outra doença que é muito comum, muito frequente, principalmente em adolescentes, é a sífilis. A sífilis é muito comum, principalmente porque assim, a sífilis normalmente não dá sintomas. No menino pode aparecer uma verruguinha ou na menina aparece uma verruguinha, mas se você não prestar atenção, essa verruguinha desaparece depois de 7 dias. E aí, só depois de um tempo é que vai começar as manifestações que a gente chama de secundárias, e aí que faz a gente suspeitar. E aí tá um pouquinho mais difícil as coisas. Então, assim, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, que tem toda essa repercussão. Tem cura? Tem cura. A gente toma a injeção, a famosa bezetacil, faz o tratamento, depois vai acompanhando com o exame de sangue para ver como você tá. Tem cura, das que transmite, essa é uma das que tem cura. Depois nós temos a hepatite C, que aí também não tem cura e é transmitido também por essa via.
e que, infelizmente, depois que se pega, tem que cuidar, tem que fazer todo um acompanhamento, todo um tratamento, e é de transmissão sexual. Depois nós temos todas as outras que nós incluímos, nós chamamos de vaginoses, então a candidíase, a gonorreia, são doenças que são transmitidas sexualmente, mas que têm cura, tá, pessoal? Então a gente trata e resolve o problema, tá? Por isso a importância da gente defender o uso de camisinha, porque assim, você não sabe com quem você está se relacionando. E é aquilo que eu falei, cara bonita não significa saúde, tá? Menino musculoso ou menina musculosa não significa saúde. Então tem que tomar cuidado, tem que se proteger, tá bom? Tá certo. Doutora, quais são os principais reflexos de uma gravidez para uma adolescente? Olha, vamos lá. Primeiro lembrando assim, ó, uma menina de 11, 12 até uns 18 anos, no meu modo de ver, e hormonalmente falando nas condições físicas, ela não está preparada para uma gravidez. O corpo dela não está preparado para uma gravidez, tá? Socialmente, é uma menina que provavelmente vai ficar afastada da escola, porque no final da gestação pode ter vários problemas normais da gestação, dor, pressão pode cair, porque a pressão baixa durante a gestação, mal-estar, desconforto, dor nas costas, não aguenta caminhar, pé incha. Então pode acontecer essas coisas e ela acaba afastando da escola. Provavelmente é uma menina que vai, dependendo do período da escola que ela pegar, provavelmente é uma pessoa que pode perder aquele ano, né? Então pode ter que repetir o ano letivo que ela estava novamente. Sem contar que ela não tem condições financeiras de manter uma criança. E criança dá gasto, pessoal. É fralda, é roupinha, tem bebezinhos que não consegue ser suficiente o leite materno e aí precisa de complementação com os leites que não é o leite de caixinha, são leites caros. Então ela não tem essa condição financeira para manter uma outra criança. E o mais importante é que ela não está preparada emocionalmente para cuidar de uma outra criança, né? Ela ainda é uma criança, ela agora que está começando a entender as coisas, né? E outra coisa mais importante, meninas, filho não segura homem, tá? Homem vem e vai embora, ele tem o filho e quem cuida é a menina, né? Algumas exceções, que é bem raro de acontecer, que é um pai que cuida que a mãe não quer saber. Então, assim, é muito raro. Na minha vivência médica, 98% é as meninas que ficam com o bebê e o pai desaparece no mundo. Dá uma pensão de R$100 e acha que resolveu tudo. E a gente sabe que com R$100 uma criancinha não tem condições. Então, assim, se previna, se cuide, converse com seu médico, converse com os seus pais. De repente, o médico que você não confia, você pode tentar um outro médico, tá? Mas é importante se cuidar, né? A gente precisa ter esse cuidado, tá? Porque a responsabilidade é para o resto da vida. Uma vez que você tiver uma criança com 12, 13 anos, é uma responsabilidade sua. Se você tem uma equipe de apoio, ou seja, tem o pai, a mãe, os tios, os irmãos que te apoiam, talvez fique mais fácil isso, mas se você não tiver, vai ser um pouco mais difícil. Não é impossível, tá? Tem muitas meninas que conseguem, mas não é uma coisa que eu te aconselharia. Então, se você tem vida sexualmente ativa, se proteja, cuide de você, cuide do seu corpo, tá? Para não ter uma gravidez nessa idade. Porque se você for conversar com essas meninas, elas falam assim, eu não faria isso. Se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, eu não faria isso, né? Então, não aconselho, é melhor se prevenir, deixar para ter filhos um pouco mais para frente, quando você já trabalhe, quando você tenha condições de criar, tanto financeira como mental, uma outra vida, porque é uma pessoa que vai depender sempre de você. É o chamado planejamento familiar, né? Que dá para fazer com tudo Exatamente. conversado. Exatamente.
Tá certo. Bom, para finalizar, foi assim, um bate-papo muito gostoso. Até eu estou aprendendo aqui bastante coisa. Eu gostaria que a doutora falasse, então, quando que a adolescente deve procurar atendimento ou com o ginecologista ou com o médico da família, né? Que a doutora citou, assim, tantas coisas importantes, quando que ela deve procurar? Sempre. Sempre que ela tiver dúvida, sempre que ela quiser iniciar um método, ou às vezes não tem interesse, mas quer saber como está a sua saúde. A Organização Mundial da Saúde define a puericultura, ou seja, o atendimento da criança, da adolescente até os 18 anos. Então, é uma criança, é uma adolescente que deveria passar pelo menos uma vez no ano no médico, tá? Então, assim, não só adolescente, todos nós, inclusive adultos, deveríamos passar uma vez no ano no médico. Mas eu não sinto nada, beleza. Mas no médico não é para ir somente quando você sente alguma coisa. O médico você vai também para prevenir, né? Às vezes você está com colesterol alto e nem sabe que está alto. Então, quando o médico pede o exame e percebe que está alto, te orienta uma alimentação, uma atividade física, às vezes precisa de remédio, e você normaliza e você evitou um problemão dali 2, 3 anos. Mas porque você foi periodicamente. Então, assim, o ideal é que todas as pessoas vá pelo menos uma vez no ano. E a adolescente, sempre que ela quiser. Menstruou? Tem dúvida? Vai no médico. Tá com o namoradinho, tá com medo de acontecer alguma coisa? Vai no seu médico e conversa, tá? A importância de conversar, de expressar o que você sente é muito importante. Eu sei que às vezes a gente não se identifica com o médico, e isso é normal, né? A gente, não gostei da cara dele, não gostei dela, não gostei dele. Isso acontece, gente. A gente não é obrigado a gostar de todas as pessoas. Mas você pode, então, buscar outras alternativas, buscar um outro médico, né? Tentar alguém que realmente você se identifique, para você, então, se sentir bem, se sentir tratada, se sentir acolhida, tá? Mas é importante, tenho dúvida, conversar com o médico, conversar com a mãe, né? Os pais são excelentes amigos, normalmente, né? A gente vê alguns casos assim, mas normalmente o pai e a mãe sempre quer o seu bem. Então converse com os seus pais se você tiver alguma dúvida. Os pais vão com vocês até as consultas. Tenho vergonha de falar isso na frente do meu pai. A gente pede para o pai ou para a mãe se retirar um momentinho para você conversar somente com o médico sobre aquilo. Então é importante, assim, não tem um início. Se você vai regularmente, ok. Nunca fui, menstruei, então vai lá. Ai, doutor, menstruei, queria conversar, queria entender como é que funciona, como é que vai ser. Essa conversa que nós tivemos hoje, você pode ter com seu médico sem problema nenhum. Até porque dúvidas sempre vai existir. E lembrando que cada pessoa é única. Então, o que funciona para mim não funciona para você. O que funciona para sua mãe talvez não funcione para você. O anticoncepcional que a sua prima usa talvez não é o melhor para você. Então, por isso que é preciso conversar para ver o que é melhor para você paciente, para você que está lá conversando com o médico, tá? Às vezes coincide de ser o mesmo. Legal, esse é um anticoncepcional legal, para você vai funcionar bem também, às vezes coincide. Mas às vezes não, porque nós somos únicas, né? E eu também, aproveitando, semana passada, inclusive vai estar aqui no ar, tive a entrevista com a doutora Aline, pediatra, e ela também citou sobre o direito que o adolescente tem ao sigilo das informações na consulta, né? Em alguns casos, esse sigilo pode ser quebrado, se eu não me engano, é quando coloca a vida do adolescente e de outras pessoas em risco, mas caso o adolescente também não se sinta à vontade de conversar com os pais, ele pode pedir o sigilo na consulta, né, doutora? Sim, o sigilo médico é garantido a qualquer cidadão, inclusive ao adolescente, tá? Desde esse modo que você falou mesmo, desde que aquilo não coloque em risco a vida daquele adolescente. Então, desde que o que ele vai me contar não seja uma coisa que coloque em risco a vida dele, a gente mantém um segredo. A gente não vai publicar em nenhum jornal, a gente não vai publicar em redes sociais, a gente não vai falar para os pais, desde que aquilo seja uma coisa que não põe em risco a vida dele. Então, a gente mantém isso em segredo, em sigilo, tá? Todo cidadão tem direito ao sigilo médico, né? Então, isso é o direito de todo mundo. Tá certo. Bom, gente, então é isso. Você que está assistindo e gostou das informações aqui contidas, compartilha com a sua amiga.
que também está aí na fase da adolescência, cheia de dúvidas na cabeça sobre as transformações corporais que está acontecendo com ela. Compartilhe-se com ela para que ela também tenha acesso a essas informações. Quero agradecer mais uma vez, doutora, por participar aqui do canal. Foi muito enriquecedor, né? Bem didático, gostei bastante. Obrigada! E aí, o pessoal que quiser mais informação, pode me seguir também no meu Instagram, é doutora Érica Peron. Eu não sou de postar muito, porque eu sou meio tímida, mas eu vou ficar um pouquinho mais ativa nas redes sociais. Eu vou deixar o E Instagram dela aqui na descrição para vocês não esquecerem e clicar e seguir ela lá. Isso. E qualquer coisa, gente, pode conversar. Tem coisas que a gente consegue responder, né? Tem coisas que não dá, porque precisa de uma consulta, né? Mas o ideal é você ter um médico da sua confiança para você conversar com eles todas as questões que te incomodam, tá bom? Tá certo? Então, gente, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like aqui, comentar suas dúvidas, o que é que você achou dessa entrevista, né? E tudo mais. E é isso, beijo e até mais. Tchau!